E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, tô passando para a gente conversar hoje sobre a vitória do Cruzeiro para cima do Vasco, né? Jogo válido aí pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então, sem mais delongas, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Então, roda! Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, tô passando aqui para a gente conversar hoje, né, sobre a vitória do Cruzeiro para cima do Vasco, né? Eu não gravei o vídeo de prévia, né, normalmente tradicional aqui no canal, porque eu não sabia o que poderia acontecer neste Cruzeiro e Vasco, né? Aconteceu tantas coisas aí desde da derrota lá pro Palestino, né? Que eu falei assim, poxa, pode acontecer de tudo nesse jogo aí contra o Vasco, então não tem como, né, prever muita coisa assim. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar primeiro do campo e bola e depois eu quero falar um pouco mais sobre os bastidores, tá ok? Falando do campo e bola, né? Falando do jogo propriamente dito. Não foi o melhor jogo do Cruzeiro, tá? Passou de longe ser o melhor desempenho assim, dos jogadores e tudo mais, mas é importante a vitória, né? Independente da forma que você joga, independente de como que você chegue, né? Quais os meios que você utilize para isso, é importante você chegar na vitória, conseguir a vitória. Porque a vitória ela te traz, né, uma paz interior, ela te traz uma tranquilidade para você trabalhar os processos. E é isso que o Cruzeiro mais precisa neste momento. O Cruzeiro que está passando por uma reformulação interna muito grande, né, e nada melhor do que uma vitória para trazer um pouco de paz, serenidade para esse momento tão turbulento que o Cruzeiro está vivendo. Tá? Então, com essa vitória de ontem, né, vai conseguir, né, agora trabalhar os seus processos, vai conseguir se organizar um pouco melhor. A vitória não é para maquiar, tá? Todo o desempenho que o Cruzeiro vem tendo, não é para maquiar todos os problemas internos que o Cruzeiro vem apresentando, tá? Mas é importante sempre vencer, né? Independente de como. E aí depois a gente vai trabalhar melhor as formas de vencer, né? Que seja dominando o adversário, que seja um time de transição, contra-ataque, não sei, sabe? Mas primeiro é importante você conquistar a vitória, tá? Porque ela te traz uma tranquilidade melhor para trabalhar. O Cruzeiro entrou em campo ontem com muita fome, com muita vontade, tá? Deixando tudo em campo. E aí eu quero ressaltar, né, que é isso que a gente espera do Cruzeiro, né? Eu e você enquanto torcedor. Independente do resultado, o Cruzeiro poderia ter saído com a derrota ontem, mas se sempre entregar tudo, se sempre deixar tudo ali em campo com muita força de vontade, cara, a gente não vai questionar nada, entendeu? Ontem os caras saíram, né, no final do jogo assim, exauridos, assim, o Lucas não tá aguentando nem andar mais, né? Então eu já vou trazer aqui alguns destaques individuais. O Lucas Silva é um deles, que vem organizando muito bem ali o meio-campo. O Vidalba, assim, sinônimo de raça, força, sabe? O Cássio, que a gente tanto criticou aqui no último jogo, né, da Sul-Americana. Então, quando é para elogiar, a gente também vai elogiar. Uma partidaça do Cássio, lembrando aí o Cássio do Velho Testamento, né? É isso que a gente espera de você, Cássio. Continue assim. Salvou muito o Cruzeiro ontem, né? Então, a vitória do Cruzeiro perpassa muito pelas mãos do Cássio. O Wanderson, assim, que mesmo apagado, conseguiu fazer uma jogada para o gol. O Christian, né, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, também ultimamente tem deixado tudo dentro de campo. Tá? Caio Jorge, por mais que não apareceu, por mais que não fez gol, tá? Toda hora estava incomodando ali os zagueiros do Vasco. Tá? Então, assim, é disso que a gente precisa. Né? O Fagner também, eu vou acabar esquecendo de algum, gente, mas enfim, o time do Cruzeiro ontem entrou, e quem substituiu também, né, quem entrou no segundo tempo também, entrou entendendo o porquê que está jogando no Cruzeiro. Né? É esse o recado que o Léo Jardim quer dar. Só vai jogar quem realmente estiver com vontade de se jogar, né? de pular mesmo da ponte ali e se entregar por essa camisa, né? Por essas 5 estrelas. Então, o Leonardo Jardim está totalmente respaldado, né, pela diretoria do Cruzeiro. Ele está implementando os seus processos. E aqui a ideia não é a gente questionar a forma que ele está fazendo isso, mas sim acreditar no produto final, né, que o Leonardo Jardim vai entregar para o Cruzeiro. Tá? E o Cruzeiro começa a dar sinais de evolução. É claro que na Sul-Americana tem deixado muito a desejar, né, e que está numa possível iminência de ser eliminado, mas por um lado, no Brasileiro, a gente está conseguindo muitos bons resultados. Fato é que o Cruzeiro é o único,
tá? O único invicto em casa, 100% em casa. 3 jogos e 3 vitórias. Todo mundo falou aí do poderoso Mirassol, né? Que depois que perdeu para o Cruzeiro não perdeu para mais ninguém, tá? Inclusive um certo time aí de Vespasiano aí ontem, né, passou sufoco aí para empatar com o Mirassol. A gente pegou o Bahia, né? Ganhamos aí de 3-0. Bahia que foi lá dentro do Allianz Parque e ganhou do Palmeiras, tá? E a gente pegou o Vasco, que na última rodada tinha empatado com o Flamengo. Beleza? O Flamengo que é o próximo compromisso do Cruzeiro aí no Campeonato Brasileiro, porque antes, pela Copa do Brasil, na quinta-feira a gente vai ter uma parada duríssima aí contra o Vila Nova, né? E de novo, o Cruzeiro tem que deixar tudo em campo para a gente sair com resultado favorável nesse primeiro jogo, né? Para a gente não ter que depender de resultado aí no jogo de volta, tá bom? Então, assim, ontem o Cruzeiro estava de parabéns, não foi o melhor jogo, o time estava extremamente bagunçado em campo, extremamente desorganizado, tá? Mas os caras entregaram tudo, da defesa ao ataque, todo mundo sabia o que tinha que fazer, né? Se doaram muito e conseguiram sair de lá com resultado positivo, beleza? Então, falando agora sobre os bastidores. Eu comentei com vocês aqui que eu não tinha feito vídeo de prévia por causa dos problemas que o Cruzeiro enfrentou aí desde a derrota lá para o Palestino, né, até o jogo de ontem, tá? Então, assim, o que aconteceu? Pós-jogo do Palestino, né, o Dudu deu uma declaração falando que não estava entendendo, né, os motivos dele jogar e tudo mais, e de fato, nem ele nem a gente até então tá entendendo, né, porque o Dudu estava vindo numa sequência muito boa, né, jogando com a camisa do Cruzeiro, principalmente ali no Campeonato Mineiro, e depois ele começa a ir para o banco, né, entrando ali no segundo tempo e tal, só que o desempenho do Dudu caiu drasticamente depois que ele começou a ficar no banco, né, depois que ele começou a entrar somente no segundo tempo. Só que a gente não vive, né, o dia a dia do clube, eu não estou ali dentro da Toca da Raposa para saber, mas me parece que não foi somente a declaração do Dudu após o jogo. Parece que ele tem tido uma série de comportamentos ou até mesmo de falas internamente que tem desagradado não só o Leonardo Jardim quanto o Pedrinho, né? E ontem, antes do jogo, o Pedrinho fazendo aquela tradicional saudação, né, com a torcida ali, que ele dá uma caminhada pelo campo ali, cumprimentando os torcedores e tudo mais, ele é questionado por um dos torcedores que estava presente lá no Parque do Sabiá, né, sobre a permanência do Dudu ou não, né? E aí ele faz um sinal, falando, dando a entender, né, na verdade, que o Dudu não vai permanecer no time mais, tá? Que o Dudu pode ser negociado ou que o contrato dele possa ser rescindido, enfim. Mas fato é que eu não gosto desse tipo de manifestação, digamos assim, principalmente por parte do presidente do Cruzeiro. Presidente não, né? Dono, o cara que comprou o time, né? Eu acho que o Pedrinho precisa urgentemente fazer um media training, né? Fazer um coach, um aconselhamento, assim, pelas atitudes que ele tem tido, né? Ora é aquele áudio vazado, tem esse sinal e agora. São pequenas coisas que ele faz, que ele solta no dia a dia, que pode prejudicar mais ainda a equipe internamente, tá? Eu entendo que talvez ele não esteja satisfeito com o Dudu e tudo mais, mas trate isso internamente. O próprio Leonardo Jardim falou, né, que as questões seriam tratadas internamente, aí vem o próprio dono do clube e externaliza isso, né? O torcedor, a mídia, ele tem que ficar sabendo depois que as coisas aconteceram, depois que já foi tudo resolvido, o contrato negociado, enfim, e por aí vai. Não fica sabendo, assim, por uma brincadeira, enfim, sabe? Mas enfim, eu espero que o Pedrinho esteja, de fato, aprendendo nisso. Eu sou psicólogo, então eu acredito na evolução das pessoas. Então, eu espero, de fato, que o Pedrinho melhore sobre isso, sabe? Porque isso, de certa forma, pode prejudicar muito a equipe internamente. Mas, tirando isso, parece, né, que o Dudu não vai permanecer no Cruzeiro, né? Eu não tenho informações aqui de que ele vai sair ou não, de que para qual clube que ele vai, ou o contrato vai ser rescindido, tá? Mas fato é que parece que o Dudu não vai permanecer mais no Cruzeiro, tá bom? Bom, pessoal, então, igual eu falei com vocês, nossa próxima parada aí é contra o Vila Nova pela Copa do Brasil, torneio onde nós somos os principais vencedores, né? O maior vencedor, quem tem mais tem 6, tá? É um torneio que eu acho que o Cruzeiro esse ano poderia focar mais, né? Tem condições de brigar mesmo ali. No Campeonato Brasileiro, de novo, o Cruzeiro tem que somar o máximo de pontos, capitalizar o máximo de pontos nessa primeira parte do campeonato, né? Principalmente ali antes do Super Mundial, porque depois do Super Mundial as equipes que estarão lá vão focar
no brasileiro, né? Então o Cruzeiro tem que capitalizar ao máximo agora e está conseguindo fazer isso principalmente em casa, né? Precisa melhorar um pouquinho fora de casa, né? Se você chegou até aqui, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever neste canal, nós estamos aí rumo a 200 inscritos. Nós batemos a marca de 100 inscritos, né? Mais uma vez, obrigado aí a todos vocês. Mas agora nós estamos com uma nova marca aí de 200 inscritos. Então me ajude a bater essa marca, tá certo? Então, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.